Diz assim a Sagrada Escritura, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, e colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e serviram. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos a tua doce voz, nós queremos o teu toque. O Senhor me conhece. Por mais que a gente tente disfarçar, não dá para disfarçar para o Senhor. Por mais que a gente faça cara de forte, para o Senhor não dá para fingir nada. O Senhor sabe quem eu sou de verdade. O Senhor me vê. E eu te peço, Senhor, fala conosco nesta noite. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu Espírito. Que corações sejam incendiados, que almas sejam avivadas, que corações sejam tomados da tua glória. A mesma unção que teve no dia de Pentecostes, que venha nesta noite, não porque é Alírio, não porque sou eu que estou pregando, mas é porque o Senhor está aqui. E eu te peço, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Preste atenção. Sim, o diabo é o pai da mentira, nós não temos dúvida disso, e por isso, nós sempre supomos que o diabo vai nos atacar com mentiras, e que nós vamos, ao ouvir as mentiras que o diabo diz, refutá-las com a verdade da palavra de Deus. E muitos de nós amamos tanto a Deus, conhecemos a palavra, que logo pegamos rapidamente quando é uma mentira do diabo. O diabo mente, e um homem e uma mulher comprometida com Deus refuta essa mentira com a palavra. Porém o diabo, ele não é tão burro quanto a gente pensa. O diabo sabe que um homem e uma mulher de Deus facilmente vai identificar as mentiras do diabo. Um homem e uma mulher de Deus, quanto mais experiência você vai tendo na presença de Deus, mais você vai identificando quem é quem. Você tem discernimento espiritual. E aí, sabendo disso, o diabo age de formas diferentes. Eu nunca tinha lido esse texto por essa perspectiva.
Deus me deu essa palavra hoje. Mas a palavra é tão linda que ela se renova a cada manhã. E o que a gente percebe nesse texto é que o inimigo, muitas vezes, não vai te apresentar uma mentira. O diabo muitas vezes, mesmo sendo o pai da mentira, ele pode te atacar com uma verdade. Sim. Observe a tentação de Jesus no deserto. Observe esse texto que acabamos de ler aqui. Jesus acabou de ser batizado por João Batista. Ele sai do batismo, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. Terminando os 40 dias e 40 noites de jejum, ele está fisicamente enfraquecido, com fome, cansado, está à beira de iniciar os 3 anos de seu ministério, que vai destruir o império das trevas e destruir o império romano. Jesus está à beira de viver a sua melhor e maior preparação, e ele está preparado. O diabo sabe que não adiantava ir tentar Jesus com uma mentira. Jesus é Deus, ele é a própria verdade. E pasme você, como é que o diabo tenta Jesus? O diabo tenta Jesus com a verdade. Isso mesmo, meus amigos. O pai da mentira tentou o Filho de Deus usando verdade. Porque o inimigo sabe que a única maneira que ele tem de lutar contra a verdade é usando a própria verdade. Porque a mentira não chega nem perto, não faz nem cócegas. E muitas vezes, nas nossas vidas, assim como foi com Jesus, o diabo não vai chegar com uma mentira, ele vai chegar com uma verdade. Vamos ao texto, observe, Mateus 4, 5 e 6. Observe o texto, vamos com calma para você entender o que eu estou falando aqui, e não é nenhuma heresia. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, presta atenção, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. O inimigo está atacando Jesus com o quê? Com a Bíblia. O diabo acabou de citar o Salmo 91, versículo 11 e 12. Põe para mim o Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em coisa alguma. Isso é verdade, isso é Bíblia, isso não é mentira, isso está na palavra de Deus. Então o diabo está tentando Jesus com a verdade. E o que eu quero que você entenda é que muitas vezes você não vai ter que estar decidindo entre uma verdade e uma mentira. Muitas vezes o seu conflito é decidir em qual verdade acreditar. Muitas vezes você estará preso entre duas verdades. Uma é a verdade da sua situação, uma é a verdade da sua realidade, e outra é a verdade da sua revelação. É a verdade do plano que Deus tem para você. Ambas são verdadeiras. A sua realidade é verdadeira, a sua situação é verdadeira. Porém a revelação que Deus tem para você, o futuro que Deus tem para você, também é verdadeiro. Uma é a verdade da minha necessidade humana, e uma outra é a verdade da minha necessidade espiritual. Uma é a verdade do que eu estou passando, e outra é a verdade de quem está comigo na água, no fogo, no céu, em todos os lugares. Veja, fica comigo, eu já vou dizer o que Deus tem para você.
você sempre vai ter que lidar com duas verdades. Você sempre vai ter que lidar com duas verdades. E o que Jesus disse foi muito poderoso. E nós vamos aprender com o nosso mestre aqui. Quando o inimigo tentou usar a Bíblia para derrotar Jesus, quando o inimigo olha para Jesus e diz assim: olha, se você é o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se você é o Cristo, pegue essa situação, essa forma, e transforme ela em uma coisa que ela não é, só porque você está com fome. E muitas vezes as verdades do diabo vão nos tentar transformar alguma coisa em coisas que não são, que não tem nada a ver com o que tem que ser, só porque ele traz para nós uma necessidade de que aquilo é o melhor a ser feito. Veja, eu vou ser mais claro: o diabo nos flerta dizendo: transforma alguma coisa em coisas que não são, para que você se alimente. Ei, Jesus, transforma essas pedras em pães. É a mesma coisa. Transforma esse relacionamento humano numa coisa que ele não é para ser. Transforma esse relacionamento humano num sustento da tua alma. Transforma esse relacionamento humano naquilo que faz você acordar todo dia e ter um motivo para viver. É a mesma coisa que o diabo disse para Jesus: transforma essas pedras em pães. Pega isso aqui e transforma isso numa coisa que não tem nada a ver com ele, que não é para ele ser isso. Pedra é pedra, pão é pão. Mas o diabo está dizendo: olha, a verdade é, você pode. Sim, eu posso. Eu posso fazer uma pessoa ser aquele que me sustenta. Eu posso fazer uma situação ser a base da minha vida. Mas eu não devo, porque tem outras verdades mais poderosas do que essa. O diabo sempre vai querer que aquilo que ele diz para você seja uma verdade. E ele diz para Jesus: transforma pedras em pães. Transforme algo que não tem nada a ver em uma outra coisa, só para sustentar você. Alguns querem, por exemplo, transformar dinheiro em confiança. Meus irmãos, nós estamos em guerra. Minhas irmãs, nós estamos em guerra. E a nossa confiança tem que estar na verdade que liberta. E eu sei que muitos aqui têm verdades, mas talvez a verdade que você precisa ouvir é uma verdade maior do que essa que você ouviu. E esse culto vai ser um culto para libertar a sua mente em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a sua fonte de sustento vai ser trocada hoje. Porque eu não vou aceitar as verdades que o diabo quer que eu aceite. Eu vou levantar os meus olhos para o céu e dizer: Senhor, eu não quero transformar pedras em pães. Eu quero que o Senhor me sustente. Eu não quero dar a coisas que não tem nada a ver um outro sentido na minha vida, porque eu quero que o Senhor me sustente. Escute. A sua confiança não pode estar em coisas. A sua confiança tem que estar na fonte. Mas quando você não conhece a verdade de quem você é, quando você não conhece a verdade de quem você é, você vai querer transformar pedras em pães. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o propósito que estava sobre ele, Jesus sabia que ele não precisava dar um jeitinho, porque na hora certa o Pai iria alimentá-lo, na hora certa o Pai iria matar a sua fome. Mas Satanás está dizendo: a verdade é, você tem uma necessidade e existe um poder para isso, então transforma pedras em pães. Eu repito, Satanás sempre vai querer que você transforme alguma coisa em algo que não se parece, que não tem nada a ver, só para que você rompa o sustento de Deus na sua vida. É quando você faz de coisas e lugares seu sustento. Mas hoje eu tenho uma verdade de Deus para você. Nesse culto há uma verdade de Deus para você. Você que tentou transformar pessoas em algo que elas não eram. Você que tentou transformar um casamento naquilo que não era. Você que tentou transformar a sua vida profissional naquilo que ela não era. Olha o que diz Romanos 1:25. Leia comigo, Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus. Leia comigo, 1, 2, 3, vamos lá. Trocaram a verdade de Deus pela mentira.
e adoraram e serviram a coisas, seres criados onde? Em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Olha o que Paulo está falando: você não pode trocar a verdade de Deus por uma verdade humana. Você não pode trocar uma lei de Deus por uma verdade humana. Sim, muitas coisas são verdadeiras. O meu passado é verdadeiro, as minhas quedas são verdadeiras, as mentiras que eu disse são verdadeiras, os meus erros são verdadeiros, os lugares que eu tropecei são verdadeiros. Mas existe uma verdade acima dessa verdade. É isso que o diabo quer. Ele quer combater você com uma verdade que é verdade. É verdade que eu menti, é verdade que eu roubei, é verdade que eu traí, é verdade que eu falhei, é verdade que eu pisei na bola, é verdade que eu desanimei. Tudo isso é verdade, mas você não pode esquecer que existe uma verdade muito maior do que a sua verdade. Sim, existe uma verdade que cura, liberta, transforma, e é esta verdade que vai mudar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Fala comigo: existe uma verdade acima da minha verdade. Mais alto: existe uma verdade acima da minha verdade. Quando o diabo diz: transforma pedras em pães, a primeira tentação, Jesus diz: está escrito. Mas a segunda tentação, Jesus responde em Mateus 4:7. Jesus respondeu: também está escrito. Jesus está dizendo para o diabo: sim, o que você está me falando é verdade. Sim, diabo, eu sei que você está usando a Bíblia, e o que você está me dizendo é verdadeiro. E eu quero dizer para alguns aqui que é verdade que você cometeu erros na sua adolescência. É verdade. Mas eu sei que existe algo mais verdadeiro que a sua verdade. Eu quero dizer para alguns aqui que é verdade que o seu passado foi um desastre, que você casou mal, que você namorou mal. Mas eu quero dizer também que apesar de tudo isso ser verdade, existe uma verdade mais verdadeira do que essa verdade. Eu quero me dirigir a pessoas aqui que nunca foram bons profissionais. Sim, você nunca trabalhou direito. Sim, é verdade que você sempre foi preguiçoso. É verdade que você nunca deu o seu melhor e por isso culpava todo mundo, mas a culpa era sua. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que apesar de tudo isso ser verdade, existe uma verdade maior do que essa. É verdade que você foi um erro para muita gente, mas também é verdade que o seu potencial pode nascer do teu pior momento e do pior lugar que você está. A verdade é que hoje, neste dia, Deus tem uma nova verdade para você. É verdade, tudo que o diabo nos acusa é verdade. Muitas vezes o diabo não nos acusa com mentira. Muitas vezes ele vai ao pé da cama e nos acusa com verdades, lembrando do nosso passado verdadeiro, lembrando dos nossos pecados. Mas eu vou gritar como Jesus gritou: é verdade, diabo, mas também é verdade. Fala comigo: também é verdade. Também é verdade. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8. Paulo nos dá uma aula sobre a verdade da vida e a verdade espiritual. Paulo diz: de todos os lados somos pressionados. É verdade que eu sou pressionado, mas tem uma verdade maior: eu não sou desanimado. Tem uma verdade: eu sou perplexo. É verdade, eu sou perplexo, mas tem uma verdade maior ainda: nunca me sinto desamparado. Aleluia! É verdade, somos perseguidos. Somos, todo lado me persegue. Mas tem uma verdade maior que essa: sou perseguido, mas não sou abandonado. Aleluia! É verdade que eu me sinto abatido. É verdade, mas tem uma outra verdade: nunca destruído. Nunca destruído. Nunca destruído. É verdade. Tem tantas coisas que são verdade, e você tem que aprender a lidar entre as verdades. Você vai ter que sair desse culto municiado para entender qual é a verdade. Uma é a verdade que você está pensando, que você está sentindo, é a verdade que o diabo está falando, é a verdade que o médico está dizendo, é a verdade que o advogado está dizendo, é a verdade que o teu marido abre a boca em casa para dizer, é a verdade que o teu filho rebelde diz. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. É a verdade da conta bancária, é a verdade quando você pega a carteira e fala: meu Deus do céu, não consigo fechar um mês no azul, não consigo. É a verdade de você entender que a tua liderança está morrendo, é a verdade de você entender que a tua influência
está acabando, é a verdade de compreender que você já tentou um monte de coisa e não dá certo, e você sabe que olha no espelho e tudo isso é verdade, é real, está acontecendo, mas existe uma outra verdade: eu posso ser pobre, mas eu também sou rico. Eu posso ser fraco, é verdade, mas eu também sou forte. Eu posso ser o último, mas é verdade que a Bíblia diz que eu também posso ser o primeiro. É verdade que eu sou limitado, mas a Bíblia diz que eu não tenho limites. É verdade que eu sou pecador. Romanos 3:23, todos pecaram, estão fora da glória de Deus. Mas também é verdade que em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, tem muita coisa verdadeira sobre mim, mas existe uma verdade maior que a minha verdade, e eu tenho uma nova verdade para você. Isso significa que Jesus Cristo hoje vai descortinar, olhe para mim, as mentiras que o diabo colocou na sua cabeça. Há pessoas aqui debaixo de jugo, há pessoas aqui debaixo de culpa, há pessoas aqui carregando fardos gigantescos, há pessoas aqui que estão acuadas contra a parede, há pessoas que estão com medo de serem elas mesmas, porque o diabo está lidando com você com uma verdade, como tentou agredir Jesus. Mas não tem problema, hoje o Espírito Santo vai trazer à memória o que te dá esperança, e existe uma verdade maior do que o que o diabo tem gritado. Existe uma verdade poderosa. A verdade é que Ele me ama, a verdade é que Ele tem um plano para mim, a verdade é que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, a verdade é que o Espírito Santo está comigo, a verdade é que eu não tenho o que temer, a verdade é que o poder de Deus me renova. Olha que interessante, esse texto que li a vocês, quando Jesus foi confrontado pelos judeus, Ele teve uma conversa com os judeus sobre o que é a verdade. Os judeus queriam amar Jesus, esses judeus novos convertidos. Eles estavam tentando colocar a fé em Jesus. Você está comigo aí? Porém, eles estavam muito apegados à verdade deles. E quando você se apega demais à sua verdade, à sua história, você tem dificuldade em ser livre. Dificuldade em ser livre, e por isso eles não conseguiam avançar. Eles queriam uma vida nova, eles reconheceram que Jesus era o Messias, mas na hora de ser livres, eles tinham muita dificuldade, porque eles não trocavam a verdade deles. Sabe qual era a velha história deles? É muito parecida com a minha e com a sua velha história. Aquela história, aquela verdade que a gente conta para si mesmo, por exemplo, para explicar por que a gente é rejeitado. Todo rejeitado tem uma história. E muitas vezes, essa rejeição é só o escape que eu encontrei para sobreviver. Porque eu digo para todo mundo que eu sou rejeitado, quando na verdade sou eu. Sou eu que preferi dizer para todo mundo que eu sou rejeitado antecipadamente, do que eu ter ousadia de sair da minha casa e voltar a ter vínculos com pessoas. Então é mais fácil eu dizer para o mundo que o mundo me rejeita, do que assumir que eu me saboto antecipadamente, porque eu carrego verdades na minha cabeça. E talvez seja verdadeiro, talvez alguém foi mal com você, talvez alguém te traiu, talvez alguém pisou na bola com você, talvez você emprestou dinheiro e não pagou, talvez você contou um segredo para alguém e essa pessoa espalhou para todo mundo, talvez você tem todo o motivo do mundo, e é verdade, para você ser uma pessoa extremamente desconfiada, deslocada, traumatizada, e é verdade. Mas tem uma verdade maior do que essa. O nome disso é pré-rejeição. É quando você começa a contar uma história para si mesmo, para evitar ter que encontrar a realidade da vida. Então, por exemplo, eu prefiro ficar sozinho, porque eu sei que se eu amar alguém, eu vou ter que ser vulnerável. E eu não quero ser vulnerável. Então eu prefiro contar para todo mundo
que eu sou uma pessoa infeliz porque o mundo me odeia, quando na verdade eu não tenho coragem de amar mais ninguém. Eu não tenho coragem de dar chance para mais ninguém na minha vida, porque afinal de contas eu tenho uma verdade. Sabe o que Jesus responde para esses judeus? João 8,32. Jesus olha para esses judeus que querem amá-lo, mas não querem trocar a verdade, e Jesus diz para eles: conhecerão a verdade, e a verdade, se vocês conhecerem a verdade liberta vocês. Só que conhecer a verdade não é um mantra, não é uma reza, não é uma palavra, a verdade, não. Jesus explica, para viver essa libertação, tem que ler o versículo anterior, que é o versículo 31 de João 8. Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, aí sim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos... Então o que Jesus está dizendo é: a verdade não é algo que você pronuncia, a verdade não é algo que você diz, tá bom, agora eu aceito. Não, a verdade é uma decisão de confiar em Deus e permanecer firme, e entender que a minha persistência, a minha permanência na presença de Deus vai me entender e compreender que eu tenho uma verdade, eu carrego uma verdade, eu sou alguém, e o diabo tem me atacado com a verdade que eu sou realmente, mas existe uma verdade maior do que a verdade que o diabo me acusa, e é esta verdade que vai me libertar, e é essa verdade que vai me fazer acessar lugares que até então eu não conseguia, ter conversas que até então eu não conseguia, ter uma fé que até então eu não conseguia, ter uma espiritualidade que até então eu não conseguia. Escute aqui, tem pessoas que estão esperando você subir de nível para serem salvas, porque de um jeito raso você não vai alcançar ninguém. Deus está dizendo: quando é que a minha verdade vai tomar lugar da sua verdade, para que eu suba o nível da tua mente, para que eu suba o nível das tuas palavras, para que de verdade você seja apenas um hospedeiro da minha glória. Eu estou cansado de olhar para você me adorando, e é a tua verdade que reina. Eu estou cansado de ver você dando glória para mim, mas é a tua verdade que te conduz. Quando é que eu vou poder hospedar em você a verdade que eu conquistei na cruz do Calvário? Que você é imparável, que você é cheio de glória, ninguém te segura, que você é tomado do Espírito Santo, sai fogo pelas suas palavras. Levanta suas mãos para cá, em nome de Jesus. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus vai trocar verdades aqui hoje. Deus vai trocar verdades. A verdade é que tem algo que você precisa soltar. Você só consegue, pode abaixar suas mãos. É por isso que Jesus não transformou pedra em pão, porque se ele transforma pedra em pão, ele estaria substituindo algo que ele não precisaria mexer. A minha pergunta para nós orarmos é: será que a nossa vida hoje, a nossa realidade não é muito parecida com o que aconteceu com Jesus no deserto? Até quando a gente vai ficar tentando transformar coisas naquilo que elas não são, só porque eu não confio em Deus? Até quando eu vou continuar repetindo a minha verdade constantemente, ao preço de ser um escravo, de ver a vida pelo retrovisor? Será que a gente não se tornou um escravo da nossa própria verdade? Será que você não é um escravo da sua própria verdade? Aí você diz: pastor, é verdade, eu sei que é, porque o diabo está tentando te destruir com a verdade. Tudo que o diabo está te acusando talvez seja verdade. Tudo que ele está dizendo para você não vai, talvez seja verdade, que você não merece, que você não pode, que você não tem, que você é um lixo, que você é um fracasso. Lembre-se, os judeus fazem parte de um povo que ficou 400 anos escravo no Egito. Quantos anos? Jesus está falando para eles sobre liberdade. E eles vêm de uma descendência que ficou 400 anos preso no Egito como escravos, fazendo tijolos sem palha para Faraó. E quando Jesus fala para eles: eu tenho uma verdade nova para vocês, olha o que eles respondem. Põe para mim aí, João 8,33.
Eles lhes responderam, os judeus respondem para Jesus: somos descendentes de Abraão. E nunca, olha o que você está lendo aí, está na sua Bíblia. E nunca fomos escravos. Como não? E os 400 anos? Mas eles escolheram acreditar numa história para sobreviver. Eles ficaram 400 anos construindo pirâmides. E Jesus está dizendo: eu tenho uma verdade para vocês, eu tenho uma história nova para vocês. E eles dizem: eu não quero uma história nova porque eu já aprendi a contar a minha. Eu não quero uma história nova porque eu já aprendi a equilibrar a minha cabeça. Eles não conseguem entender mais o que é verdade e o que é mentira. E muitas vezes nós estamos mentindo para nós mesmos, como os hebreus estavam mentindo para eles. Eles olham para Jesus e dizem: nós nunca fomos escravos. Mentira! 400 anos de escravidão. E eu me pergunto aqui, quantos estão sentados aqui que lamentavelmente querem ser felizes, querem avançar, amam Jesus, amam a igreja, amam sua família, mas estão aprisionados porque aprenderam a mentir para si mesmo. Mentem e nem ficam vermelhos. Sim, você pode estar mentindo para si mesmo. Tudo para não aceitar a verdade que liberta. Tudo para que quando alguém te cobre: vamos irmão, se entrega, vamos meu irmão, se batiza, vamos minha irmã, dá rumo na tua vida, vamos lá, vamos trabalhar, vamos avançar, vamos recuperar, vamos avançar, vamos ter família, vamos parar de enxugar essas lágrimas. Mas peraí, calma. Quem disse que eu preciso? Quem disse que está tão grave assim? Quem diz? Calma irmão, está me julgando? Calma, vamos devagar. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha verdade. Ninguém troca de boa vontade uma mentira por uma verdade. Porém, muitas vezes a gente aprende a amar nossas próprias mentiras. Eu quero caminhar para o fim, dizendo que alguns gostam de autopiedade, alguns gostam de carinho. Autopiedade é aquele carinho que você faz na sua alma, tão gostoso, né? Que você deita na cama e você fica dizendo para si mesmo: nossa, como você é lindo, como as pessoas não sabem o seu valor, como as pessoas não te compreendem, nossa, como você é especial, mas uma pena que ninguém aqui em casa reconhece. Nossa, como você é esforçado, como você é maravilhoso, como você, mas olha, você é azarado, porque olha, infelizmente as pessoas, ninguém te ama, ninguém quer saber de você. Porém a verdade que você não quer encarar é que você não quer saber de ninguém, é que você não quer saber de nada, é que você escolheu se acovardar contando essa história desgraçada, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, quando a verdade é que você desistiu. Você desistiu. Você desistiu de viver, você desistiu de crer, você desistiu e você zomba da cruz, zomba do sangue de Jesus. Você zomba do poder que Deus tem para fazer nova todas as coisas. Tudo porque você encontrou uma verdade que explica tudo, mas não resolve nada. Explica a desgraça, explica o vexame, explica a minha condição, mas te mantém como uma ameba, como um nada. E o diabo no inferno tomando Coca-Cola e dizendo: eu não vejo a hora de chegar ao próximo capítulo da desgraça, porque eu prefiro contar essa história mentirosa do que revelar quem eu sou de verdade. Eu estou pregando para alguém aqui que está entre duas verdades. Eu estou pregando para alguém aqui que o Espírito Santo está te cutucando há tempos, e tu é teimoso, tu quer uma vida nova, mas tu não quer largar a velha verdade, não quer largar a maneira como você sempre se viu, não quer largar a maneira como você sempre se observou, não quer largar a maneira como você sempre se assistiu, não quer mudar, não quer ser diferente. Ah, se Davi ficasse preso à sua velha história, ele jamais mataria Golias. Ah, se Davi ficasse preso ao que os irmãos diziam dele, ele jamais seria rei de Israel.
Ah, se a verdade de um filho que o próprio pai não acreditou fosse a verdade que conduzisse a mente de Davi, ele nunca seria ungido. É verdade que o pai de Davi o desprezou. É verdade que os irmãos dele caçoaram dele. É verdade que Golias era maior que ele. É verdade que ele não era guerreiro de batalha. Mas existia uma verdade maior do que as verdades da vida. A verdade que foi nascida no coração de Deus. E é esta verdade que vai estar aqui hoje. E o Espírito Santo está gritando nesse altar e dizendo: já passou da hora de você iniciar uma nova verdade na sua vida, que vai trazer um tempo de glorificação. Chega um tempo na sua vida que você vai ter que desafiar a velha verdade, para que a nova verdade liberte você. Jesus diz: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade você não conhece. Você conhece a verdade da tua mãe, do teu pai, da tua vida, da tua história, da tua profissão, da tua jornada, e tudo isso é verdade. Mas se você conhecer essa verdade, lá baixar abacai, se você conhecer essa verdade, as algemas, essa verdade vos liberta. Pare de se sabotar hoje. Pare de se sabotar hoje. Contam tudo sobre nós, mas não resolvem nada. Lembra dos israelitas? Jesus ficou 40 dias no deserto. Sabe quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias, eles ficaram 40 anos. Por quê? Tudo por conta da história que eles aprenderam a contar. Sabe qual é a história que eles contam? Eles são maiores do que nós. Eles são mais fortes do que nós. Eles são mais poderosos do que nós. Nós não somos capazes. O que está vindo vai nos matar. Eu preferia voltar para o Egito e comer os legumes, e comer os alhos porós, as melancias. Seus idiotas, vocês eram escravos. Mas eu prefiro. Por quê? Porque é assustador. O que está acontecendo é assustador. É assustador essas mudanças. É assustador. Ele me prometeu uma Canaã, mas Canaã está ocupada. Tem gigantes, tem enaquins, e nada disso é verdade. É verdade aos olhos humanos. É verdade no campo do que eu sinto, é verdade no campo do que eu vejo, mas não é verdade na maior verdade que eu posso acreditar. Não é verdade diante dos olhos de Deus, e isso os manteve escravos no deserto 40 anos. Você não está preso na sua realidade, você está preso na sua verdade. Não é teu emprego que está te segurando, não é teu casamento, não é teu filho, não é tua roupa, não é teu dinheiro. Quem está te segurando é essa verdade. Mas, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vocês serão livres. Eu quero que você saiba que hoje é uma noite no céu para libertar você. A minha Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Ora, ali há, uau! E o Espírito está aqui. E se Ele está aqui, há liberdade. O Espírito Santo nesta noite vai te apresentar uma nova verdade. O Espírito Santo hoje vai te apresentar uma verdade libertadora, uma verdade muito maior em tudo que você já viu, tudo que você já acreditou, tudo que você já presenciou. Essa nova verdade vai esticar você, essa nova verdade vai esticar a sua mente, essa nova verdade vai chamar a sua alma para um novo nível. Essa nova verdade se chama Jesus, imparável, inconfundível, precioso, sensacional. Essa nova verdade não é uma verdade que as pessoas aí fora conhecem, elas conhecem a verdade que o diabo conta, mas essa nova
nova verdade vai engolir a verdade velha, e você vai entender que você não precisa transformar pedras em pães, porque Deus já está mandando anjos com bandejas de ouro, trazendo o pão da vida, trazendo o poder. Você não precisa mais entender e dizer: é verdade, diabo, é verdade. E quando o diabo disser você é pecador, você vai dizer: é verdade. E quando o diabo disser você é um lixo, você vai dizer: você é verdade. E quando o diabo disser o seu passado te condena, você vai dizer: isso é verdade. Mas fica aí, porque também é verdade que a cruz me libertou, também é verdade que o sangue me perdoou, também é verdade que antes da fundação do mundo Ele me elegeu por profeta. Aleluia. Jesus não foi para o deserto só para ser tentado. Jesus foi para o deserto para reescrever uma história. E o que Moisés não foi capaz de fazer em 40 anos, Jesus fez em 40 dias. Jesus não estava apenas jejuando, Jesus estava nos ensinando que a verdade não é o que eu sinto, mas é o que sai da boca dele. E a cruz é o final da sua verdade. Escute aqui para nós orarmos. Você não precisa transformar pedras em pães. Você não precisa trocar o que Deus disse por aquilo que você pensa. E você não precisa assumir a história que lhe entregaram, a verdade que lhe entregaram. Essa é a sua luta. Que verdade você vai ter na alma? A que você sente, ou a que Deus pode fazer? O que dizem, ou o que Deus pode fazer? E entre a tensão entre essas duas verdades, é exatamente aí que a fé cresce. É exatamente aí que o leão ruge. Deus te trouxe aqui no dia 4 de maio de 2023 para entregar uma nova verdade na sua vida. E para isso você precisa deixar a verdade velha. Qual é a verdade velha? Que nós possamos nos despir hoje. Despir. Fecha os olhos. O diabo está te atacando com a verdade. O diabo está te atacando com a verdade. E você está ficando em choque. Você está com medo. Porque ele é vagabundo, ele é mentiroso, ele é safado. Ele está trazendo a sua verdade para dizer que você tem que se render a ele. Ele quer te envergonhar, ele quer encostar você na parede. Ele quer dizer: ei Jesus, pula daqui porque está na Bíblia. É a verdade. Mas há uma verdade maior do que essa. Há uma verdade muito maior. Há uma verdade de uma voz que me encontra, de uma voz que me perdoa, de uma voz que me batiza, de uma voz que me renova. Há uma verdade que me faz erguer a minha cabeça e não ter medo de nada. Há uma verdade que abre horizontes. Há uma verdade que eu posso dizer para as pessoas: olha, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, mas eu não vou mais andar assim. A minha verdade não é a rejeição que eu sofri, a minha verdade não é o abandono que eu sofri, a minha verdade não é a traição que eu sofri, a minha verdade é o que sai da boca de Deus. Eu não vou vestir a verdade que o homem me impôs, eu vou vestir a verdade que vem do trono de Deus. Eu sou livre, eu sou restaurado, eu sou perdoado por Ele. É um novo começo, e eu quero desafiar você hoje aqui, diante das duas verdades que lhe impuseram, a escolher a verdade que sai da boca de Deus. Há um limite para ser rompido, há um casulo para ser rompido. Deus hoje te trouxe aqui porque o diabo está tentando de todas as formas sufocar você. Ele está tentando acabar com os seus argumentos, ele está tentando acabar com as suas estratégias e dizendo: está vendo? É verdade. O que você vai falar? Você vai dizer para ele que o que vai predominar na sua vida é o que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós para que vá e dê muitos frutos. Eu escolhi você, que agora você seja livre. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Onde o Espírito Santo está, a liberdade. Onde o Espírito Santo está, a liberdade. Essa sua mente escravizada, essa
essa sua mente cansada, essa sua mente oprimida, essa sua mente que não consegue ver além daquilo que o diabo tem te acusado. Pastor, eu não consigo, eu até amo Jesus, mas está muito difícil para mim, é muita pressão, eu estou querendo ser o mesmo. E Deus está dizendo: não, você não vai ser o mesmo coisa nenhuma. Eu não dei meu filho por você para você ser o mesmo. Eu estou te potencializando hoje. Fecha os seus olhos, vai dando glória em nome de Jesus, vai dando glória. Deus vai mexer na sua cabeça agora, glória, vai dando glória. Deus vai mexer na sua cabeça agora. Deus vai tirar toda essa casta, Deus vai tirar toda essa sujeira, Deus vai tirar todo esse trauma agora, vai tirar, porque há uma verdade sendo dada a você. Deus está lavando a tua cabeça hoje. O diabo entulhou muita coisa aí, Satanás colocou muita tranqueira aí. Você não dorme, você não come, você não consegue avançar, você está sempre no mesmo lugar, você está aprisionado numa fase. Essa fase já era para ter passado, essa fase já era para ter ido embora, mas essa fase não te deixa, essa fase não vai. Deus está limpando você agora, Deus está limpando você agora, Deus está limpando você agora, Deus está limpando você agora. Há uma verdade sendo colocada no teu espírito, meu Deus do céu, há uma verdade e você não vai parar, você não vai parar. Deus está mexendo nos seus pés, Deus está mexendo em você. Há uma verdade. Feche os olhos, fala comigo em nome de Jesus. Eu escolho a verdade que sai da boca de Deus. Eu não vou transformar pedras em pães. Eu não preciso dar novo sentido às coisas. Eu só preciso acreditar na verdade que Deus tem para mim.